Amém? Vamos começar então? Vamos começar orando. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, se apresente diante do Senhor, apresente os seus pedidos, as suas petições diante do Senhor nesta manhã, neste momento. Torne sabido ao Senhor aquilo que aflige, aquilo que angustia seu coração, para que Ele possa tomar providência. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua situação, a sua história, mas Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir você falar com Ele. Ele quer ter esse relacionamento contigo. Então aproveite este momento para apresentar diante do Senhor aquilo que tem te angustiado, as suas petições e, claro, os seus motivos de gratidão também. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela noite que passou e por esta manhã, ó Pai, que se inicia. Te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado de maneira grandiosa. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir neste momento que a tua graça e a tua misericórdia seja derramada em nossos corações. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, sentir o teu toque, sentir a tua graça, sentir o teu abraço, o teu amor, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, que o Senhor esteja nos sustentando, que nós possamos, em nome de Jesus, ó Pai, sentir o toque da tua mão, ó Pai. Sentir, ó Deus, o carinho do aconchego, ó Pai, dos teus braços, para que nós possamos ser sustentados, confortados, consolados. Apresentamos diante de Ti as petições, ó Deus, de cada um, que o Senhor esteja, ó Pai, recolhendo e realizando conforme o Teu querer. Aqueles que clamam por cura, ó Deus, que conforme for a Tua vontade, o Senhor esteja entrando com providência, ó Deus. O Senhor esteja curando, o Senhor esteja restaurando, o Senhor, ó Deus, esteja em nome de Jesus salvando, ó Pai, aqueles que carecem de salvação, entrando com provisão salvífica, ó Pai, nas famílias, restaurando casamentos, restaurando lares, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja no controle de nossas vidas de forma absoluta, que nós possamos verdadeiramente, ó Deus, permitir que o Senhor exerça o senhorio em nossas vidas. Guarda-nos e livra-nos, ó Pai, deste vírus que assola a humanidade e que nós possamos, ó Deus, continuar a falar do Teu amor a toda criatura. Assim nós oramos, ó Deus, e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá então. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de João, capítulo de número 9, dos versos 35 até o verso 41. Mas antes de nós fazermos a leitura do texto sagrado, nós vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos até aqui, tá certo? Que eu quero que fique bem gravado na nossa mente, bem claro na nossa mente, aquilo que nós já vimos até este dia do Evangelho de João. Nós estamos estudando o Evangelho de João desde janeiro, né? Começamos lá no capítulo 1 e agora que a gente chegou no capítulo 9. Tem muita coisa ainda para a gente ver no decorrer desse tempo, tá certo? Então vamos relembrar aqui rapidamente algumas coisas. Primeira coisa que eu quero lembrar que precisa fixar na nossa cabeça. Jesus é a essência de todas as coisas. Jesus é a essência da criação. Jesus estava na criação desde o princípio da eternidade. Jesus já estava no ato da criação do mundo junto com Deus, o Espírito Santo, lá em Gênesis, né? Gênesis 1. Então nós aprendemos que Jesus ele é a essência de todas as coisas. E por ser a essência de todas as coisas, eu e você nós temos a essência de Jesus em nós. Por quê? Porque nós fomos criados a partir do sopro de vida de Jesus. Sopro de vida de Deus. Então nós temos em nós essa essência. E por ter em nós essa essência, nós precisamos evidenciar a essência de Deus em nós. Ó, informação importante. O meu testemunho precisa evidenciar a essência de Deus em mim. E aí nós aprendemos que o verdadeiro lugar de adoração somos nós mesmos. Nós aprendemos que que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores, eu e você, o adoremos em Espírito e em verdade. Certo? Então, não tem essa de o lugar certo de adorar é na igreja, em casa, Não, o lugar certo de adoração chama-se você. Por quê? Porque a sua vida precisa ser uma vida que demonstre adoração ao Senhor, que exerça essa adoração ao Senhor. Porque quando nós fazemos isso,
Aí nós veremos, como nós vimos na semana passada, a manifestação plena da obra de Deus. Por que nós veremos? E por que nós não estamos vendo a manifestação plena das obras de Deus? Porque às vezes nós nos apegamos a regras, nos apegamos a liturgias, nos apegamos e somos farisaicos, né? E por causa disso, às vezes afastamos as pessoas ao invés de aproximá-las. Às vezes nós não vemos a manifestação plena das obras de Deus porque nos falta convicção de quem é Jesus. Ué, pastor, mas como é que eu vou ter convicção de quem é Jesus? Experiência. Nos falta muitas vezes experiência com Deus, experiência de quem é Jesus. E às vezes nos falta nessa convicção a coragem para assumir a Deus, assumir um compromisso com Ele, apesar das circunstâncias, apesar do que vão falar, não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus, né? E aí, consequentemente, nós vamos praticar o Evangelho. Aí nós veremos a manifestação plena das obras de Deus, tá certo? Algumas coisas que nós vimos no decorrer deste ano no Evangelho de João, tá certo? E hoje nós vamos dar continuidade, então, em João, capítulo 9, dos versos 35 até o verso 41. João 9, 35 a 41. Evangelho de João, 35 a 41. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos só relembrar aqui o contexto histórico dessa passagem que nós lemos. Jesus estava andando com os discípulos, lá no começo do capítulo 9. Estava andando com os discípulos e eles se deparam, então, eles se encontram com um homem que é cego de nascença. E aí os seus discípulos o interrogam, ele interroga Jesus e pergunta: Senhor, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que nascesse cego? E aí Jesus diz assim: nem ele, nem os pais, mas isso aconteceu para que se manifeste a obra do Senhor. E aí então Jesus cura esse homem, informação importante, cura ele num sábado. Depois que Jesus cura esse homem é interrogado pelos fariseus, né, a respeito dele voltar a ver. E aí quando ele é interrogado pelos fariseus, ele faz uma declaração fantástica e ele diz assim: olha, se ele é pecador, eu não sei, o que importa é que eu estou vendo. Ou seja, ele teve uma experiência prática, concreta e fantástica com Jesus Cristo, que o levou a ter essa convicção de que Jesus ele era de Deus, né? E aí então ele tem essa experiência e ele ele se firma nessa experiência, se firma em Jesus, e aí quando ele está ali debatendo com os fariseus e se tornando cada vez convincente com o seu testemunho, o que acontece? Os fariseus o expulsam da sinagoga. E aí quando eles expulsam aquele cego da sinagoga, chega esse texto que nós acabamos de ler. E hoje nós queremos fazer um diagnóstico. Já já você vai saber do que. E para que a gente possa entender um pouco mais desse texto, eu tenho quase certeza que a maioria de vocês já passou por uma situação na qual você abre um armário e aí você procura uma coisa e aí você fala assim, mas cadê tal coisa? E aí chega alguém e fala assim, está aqui na sua frente. Você não viu. Abre a geladeira para procurar a margarina e não encontra, né? Abre o guarda-roupa para procurar uma camisa. E aí chega a sua esposa e fala assim, está aqui, você não está vendo? Não é verdade?
A maioria de nós já passou por alguma coisa semelhante, onde nós não enxergamos aquilo que está bem diante de nossos olhos. E dentre os sentidos que nós temos, eu acho que o que mais pode vir a fazer falta seria justamente a visão. Você viver num mundo onde não consegue ver sequer a luz do dia. Por mais brilhante que seja o sol, você não consegue enxergar. Consegue sentir o calor do sol, mas não consegue vê-lo. Eu acho que isso pode ser muito tenebroso, né? E aí eu quero justamente fazer esse diagnóstico dessa visão que nós temos. Porque nós falamos de visão, dessa cegueira física, mas o mundo está coberto por uma cegueira de tal forma que as pessoas não enxergam o que Jesus tem feito. As pessoas não enxergam a Jesus. As pessoas não reconhecem a Jesus. E por não enxergar, por não reconhecer, é porque elas estão cegas espiritualmente. E aí nós vamos fazer esse diagnóstico da nossa visão espiritual para verificar como anda a minha visão. Será que eu não estou com uma miopia espiritual? Será que eu não necessito de óculos para poder ver melhor o que Jesus tem feito? Quais são os indícios que me levam a pensar que eu esteja com deficiência visual na minha espiritualidade? Nós vamos refletir nesse texto que nós acabamos de ler. E para isso, primeira coisa, primeiro indício, primeiro problema que nós temos que nos leva a ter uma cegueira espiritual, a intolerância. Intolerância. Aqueles fariseus, pelo simples fato dele ter acreditado em Jesus, se firmado em Jesus, se firmado naquilo que ele experimentou, não era algo teórico, não era algo de ouvir falar, mas é algo que ele viveu na própria pele, viveu na vida dele. Eu era cego e voltei a ver por causa dele. E por mais que ele estivesse ali se apegando nesse fato, não era algo subjetivo, era um fato. Eu era cego, não sou mais. Não tem como negar. Não tem como negar. E por que ele estava se apegando a esse fato, os fariseus o expulsaram da sinagoga. Só para você entender, a sinagoga naquela época era a igreja. Era a igreja. Aí você imagine comigo, uma pessoa que é religiosa, piedosa, está acostumada a ir na igreja toda semana está lá na igreja assistindo ao culto, à missa, o que quer que seja, está na igreja toda semana. Mas aí os líderes, por não concordar com o que aconteceu na vida dessa pessoa, expulsam um religioso de dentro da igreja. Sabe o que isso me parece? Está expulsando da própria presença de Deus. Está exercendo juízo. Está exercendo juízo. Você não é digno de estar na casa de Deus. Você não é digno de estar na presença de Deus. O que lhes deu esse direito? O que lhes deu esse direito? Essa intolerância é uma falta de visão espiritual tremenda. Tremenda. Não é simplesmente o problema de um óculos. Não. É um problema realmente de que não estão vendo nada. Nada. Deus é amor. Deus é amor. E quando exercemos esse tipo de intolerância com aqueles que Deus ama, nós estamos com um problema visual muito grande que precisa ser corrigido. Essa falsa santidade. Lá no verso 34, eles se dizem lá santos. No verso 34 diz assim, mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós?
É como se estivesse falando, você é cheio de pecado, está querendo ensinar a mim que sou santo? E se reveste ali daquela roupa de santidade, né? E se acha superior aos outros. Esse senso de superioridade, de ser melhor que o outro. Quando na verdade Paulo vai nos ensinar que nós devemos considerar o outro nós mesmos. Isso é o amor na prática. Essa intolerância nos leva a ter essa cegueira espiritual. Nos leva a fechar os olhos para aquilo que Jesus tem feito, para aquilo que Jesus quer fazer. Não é religião que salva. Não é religião que transforma. Não é religião que muda a realidade, é Jesus. Jesus precisa entrar na vida das pessoas para que haja mudança. Por mais que eu deseje a mudança, a transformação das pessoas que estão ao meu redor, eu não tenho poder nenhum para fazer absolutamente nada. O melhor que eu posso fazer é orar e ser exemplo. Ser exemplo. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de exemplo amanhã no culto à noite, na IBBN online, lá no YouTube. Você vai poder assistir, você vai poder acompanhar. Eu que estarei pregando amanhã. Então, se você quer entender um pouquinho melhor do que eu estou falando de exemplo, assista o culto amanhã. Que hoje é só uma palhinha, né? Mas é o melhor que nós podemos fazer. É o melhor, é o máximo. Porque a transformação, somente aquele que criou pode transformar. Somente aquele que deu a vida pode transformar. Somente aquele que pagou um preço pela sua vida pode transformar. Somente aquele que derramou o seu sangue na cruz, por mim, pode me transformar. Então nós podemos orar uns pelos outros, mas não mudar uns aos outros. Não mudar uns aos outros. Isso só o Senhor pode fazer. Por mais que você não concorde, por mais que você não goste das práticas da pessoa, por mais que você ache que seja pecado, e talvez de repente seja mesmo pecado, né? As práticas das pessoas que vocês estão julgando às vezes, não nos dá o direito de expulsá-los da presença do Senhor. Muito pelo contrário. Nós, como cristãos, nós precisamos trazer essas pessoas mais para perto de Jesus. Concorda comigo? Porque se você acha que ele está em pecado, quem é que vai perdoar ele do pecado? Não é Jesus? Não distancia, não. Não leva para longe, não. Não empurra para o abismo da perdição. Mas traga para a luz da salvação, que é Cristo Jesus. Cuidado com essa falsa santidade. Cuidado com esse senso de superioridade. Porque isso é cegueira espiritual. E às vezes Deus já está te mostrando isso e você não está querendo perceber. E isso nos leva a ter uma inversão de valores. Inversão de valores. Como assim, pastor? Inversão de valores? Isso nos leva a ter a liturgia mais importante do que a manifestação da graça do Senhor. Lá no verso 16, voltando um pouquinho do capítulo 9, ele diz assim, ó: por isso alguns fariseus diziam, este homem, falando de Jesus, não é de Deus, porque não guarda o sábado. O que era mais importante? Jesus vai questionar isso a respeito dos fariseus lá em Marcos, quando Jesus cura um homem da mão ressequida. E aí eles questionam, né? E Jesus questiona ele, mas o que é mais importante? Fazer o bem? O que é mais importante? O homem foi criado para... O sábado foi criado para o homem, não o homem por causa do sábado. É isso que Jesus está querendo dizer. É importante guardar o sábado? É, meu irmão, é importante. Mas muito mais importante é a manifestação da graça do Senhor. Liturgia não é mais importante, não é superior do que a graça do Senhor. Isso é uma inversão de valores. Hoje as pessoas exaltam o corpo. Exaltam o corpo. Você já viu o tanto de academia que tem espalhada por Brasília, aqui, por exemplo? Espalhada pelas outras cidades? Tem muita academia, mas muita. Não é pouca, não. Mas por quê? Porque muitos estão numa busca desenfreada pelo corpo perfeito. Por ter um corpo escultural, né? Por ter um corpo admirável.
E aí as pessoas se preocupam com o corpo físico e se esquecem da própria alma. Se esquece de alimentar a alma, de exercitar a alma. E tem até um corpo forte, mas um espírito fraco. E um espírito fraco é facilmente dominado pelo inimigo e pelo pecado. Isso é inversão de valores. Passa horas na academia, não falta um dia, passa a semana inteira na academia, mas não tem coragem de passar 5 minutos diante da Bíblia. Não tem coragem de passar 5 minutos na frente de ajoelhado orando. É inversão de valores, exaltação do corpo. Teve uma vez que um irmão pregou lá na QNR, né, para os jovens, e foi até, de certa forma, engraçada a forma que ele colocou, né, que ele estava falando justamente a respeito dessa exaltação do corpo e colocando que às vezes não passa de um pedaço de carne. Quando passa uma mulher bonita na rua, por exemplo, falta quebrar o pescoço assim para olhar, parece um pedaço de carne na vitrine. Você quer? Você quer alcançar um corpo perfeito para que as pessoas quebrem o pescoço para te olhar? Seja você homem ou mulher. Tanto faz. São de valores. As pessoas se preocupam muito mais no ter do que no ser. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nossa, viu fulano de tal, comprou tal coisa, tem tal coisa. E o ter? Onde é que fica? Inversão de valores. Isso nós vemos na Bíblia. Eu estou falando da atualidade, mas nós vemos na Bíblia. O profeta Balaão se vendeu. Literalmente, ele era um profeta do Senhor. Balaque queria que ele profetizasse contra Israel. Mandou mensageiros para ele falando, olha, profetiza contra Israel para nós aí, porque o povo é numeroso. O povo é grande. E nós vamos perder, nós vamos apanhar desse povo. Eles vão expulsar a gente da terra. Estou com medo. Profetiza aí contra eles. E aí ele vai lá e consulta o Senhor. E aí Deus deixa claro para Balaão e fala, olha, não mexe, não toca nesse povo, que é povo abençoado. É povo meu. Não toca nesse povo não fala nada não. E aí ele vai e fala para os mensageiros, né? Não, eu não vou... Deus não permitiu que eu falasse não. E aí Balaque manda de novo os mensageiros e fala, não, eu te pago. Aí ele fala assim, onde é que... Se vende. Se vende. E aí no caminho que ele estava indo para falar contra o povo de Deus, sua própria jumenta fala com ele. Sabe o que isso nos mostra? Nos mostra que quando nós invertemos valores, nós não conseguimos ouvir a Deus. Quando nós invertemos valores, nós não ouvimos a Deus. Deus já tinha falado com Balaão, mas porque ele inverteu os seus valores, ele não conseguia ouvir a Deus. E aí Deus mandou quem falar com ele? Uma jumenta. Está falando com Balaão para ver se ele escutava, para ver se ele caía a ficha, para ver se ele entendia que estava errado. Inversão de valores é um demonstrativo grande de problema de vista espiritual. Muito preocupado com o ter, muito preocupado com o corpo, muito preocupado com as coisas materiais e se esquece daquilo que é eterno, que é o Senhor. Nós temos um outro exemplo de alguém que teve a mesma coisa, né? Nós temos um relato na Bíblia de um moço, ajudante de profeta, chamado Geazi, que ele então era ali o ajudante de Eliseu, e na ocasião tinha ali um general sírio, cara poderoso, rico, o principal general da Síria estava com lepra. E aí ele vai então até Israel, até ele procurar a cura. E quando chegava lá, o profeta nem se dá o trabalho de sair de casa, manda lá o seu ajudante falar para o general e diz, ó, vai ali no Jordão, se banha 7 vezes que está resolvido o teu problema. Areado, ele vai. Se banha 7 vezes ali, 7 mergulhos, né? E no 7º ele sai curado. E aí ele volta feliz. Poxa, pensa você, lepra, um problema incurável na época, né? Ele volta super feliz, super satisfeito e já chega com um monte de presente para entregar para Eliseu. Carro cheio de presente. E aí Eliseu fala, não,
Quero nada disso aí, não. Foi o Senhor que te curou, não fui eu. A glória é devida ao Senhor. E aí então, ele sai dali e fala, não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. Isso, Naamã, general sírio. E aí quando ele já está vindo embora, Geazi olha assim, mas rapaz, Eliseu tá doido. Perdeu uma oportunidade de ouro, o cara é rico. E corre atrás de Naamã. E mente, falando que Eliseu estaria precisando de algumas coisas. E aí então, Naamã entrega o presente para Geazi. Geazi voltando, Eliseu fala, tu ganhou os presentes? Pois é, agora você vai ganhar a lepra também. Isso é entender que não se brinca com o Senhor. Inversão de valores. Geazi a riqueza do que ao Senhor. Ele não viu o grande erro que ele estava cometendo. Cuidado com a inversão de valores. Jamais coloque coisa alguma acima do Senhor. Jamais coloque coisa alguma acima da palavra de Deus. Jamais coloque coisa alguma acima do seu relacionamento de leitura, oração e comunhão com o Senhor. E além disso, isso nos leva a uma... É gradativo, é uma construção esse negócio, né? É uma construção. Eu sou intolerante, inverto meus valores e eu tenho uma ignorância no conhecimento. Como assim, pastor, uma ignorância no conhecimento? Eu acho bacana que, olha só o que diz no verso 40. João 9,40 diz assim, ó. Alguns deles que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso nós... Eu acho interessante que esse povo, em várias ocasiões, eles estavam próximos de Jesus. Eles estavam próximos de Jesus quando esse cego foi curado. Eles estavam próximos de Jesus quando o homem da mão ressequida foi curado. Eles estavam próximos de Jesus quando a mulher adúltera estava prestes a ser apedrejada. Ou seja, eles ouviram muitos e muitos e muitos e muitos e muitos ensinamentos de Jesus. Eles estavam perto, mas não estavam junto com Jesus. Às vezes, nós somos das coisas de Deus, mas nós não temos a coragem de firmar um compromisso com Ele. Às vezes, eu até gosto do povo crente, eu até gosto do culto, às vezes eu até gosto de ouvir algum pastor pregando, eu até gosto de ir na igreja de vez em quando, mas e o compromisso a gente vai deixando de lado. Gostar, estar perto, não resolve o problema do pecado. Estar perto não resolve o problema da cegueira espiritual. Só se resolve quando você tem compromisso com Jesus. Só se resolve quando você tem compromisso com Jesus. Estes homens, por mais que estivessem perto, não aprenderam nada. Bulhufas. Nada de Jesus. Não seja só mais um que está perto, mas seja alguém que está prostrado diante do Senhor, com compromisso firmado, adorando ao único e verdadeiro Deus, para que Ele possa abrir os seus olhos e você veja que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor. Não tenha essa arrogância de achar que é perfeito, essa arrogância de achar que não carece da misericórdia do Senhor, mas tenha a humildade e a misericórdia de falar, eu sou pecador e careço da graça do Senhor. Deixe que Jesus tire as escamas dos seus olhos, para que veja. Não seja aquele que está perto, fisicamente, e longe, espiritualmente. Mas seja aquele que está ligado à videira verdadeira. Seja aquele que está diante do Senhor e que segue os seus passos em obediência. Nós temos na Bíblia, a divisão da Bíblia, ela é Velho Testamento. Palavras é a velha aliança, aliança mosaica, e a nova aliança em Jesus Cristo. No Velho Testamento, na Antiguidade, na Era Antiga, na Aliança Antiga, a tentativa de fazer sacrifícios, né, era literalmente
fazer tudo para agradar a Deus. Mas na era que nós vivemos na era da graça. Deus já fez tudo por nós. Agora nós fazemos por gratidão e obediência. Jesus já fez tudo por mim e por você ao se entregar ali naquela cruz. A cura para a cegueira espiritual é ter uma firme convicção de Jesus, mesmo contra tudo e contra todos. Volto a falar, experiência. Quem é Jesus para você? Você sabe por experiência? Ou você sabe porque alguém te contou? Ah, Jesus é meu Senhor. Ele tem sido o Senhor da sua vida? Ah, Jesus é meu Salvador. Ele te salvou? Ah, Jesus é amor. Já experimentou o amor de Deus? Ah, Jesus é provisão. Já experimentou o sustento nele? Experiência. Eu acho fantástico o fato de que Jesus ouviu que aquele cego foi expulso da sinagoga, foi expulso da igreja. Imediatamente Jesus foi ao encontro dele. Jesus está indo ao seu encontro neste momento. Jesus está pronto para ter um encontro contigo neste momento. De braços abertos, para falar, filho, eu quero tirar essas escamas, essa capa dos seus olhos, para que você possa ver aquilo que eu tenho feito e aquilo que eu posso fazer através da sua vida e principalmente aquilo que eu já fiz por você. Encontre-se com Jesus e quando ele te perguntar, crês no Filho do Homem? Responda, eu creio, porque ele me salvou e me libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus olhos? Como é que está a sua visão espiritual? Você tem enxergado a graça do Senhor? Na sua vida, principalmente? Jesus está pronto para ter encontro com Está pronto para ter o encontro com Jesus? Esquece intolerância. Não intolerância simplesmente religiosa, de qualquer magnitude, de qualquer natureza. Esquece essa ignorância de estar perto, mas não ter esse compromisso. Firme esse compromisso com o Senhor para que tenha essa firme convicção de quem é Jesus. Aquele homem, aquele cego, ele já tinha demonstrado claramente nos versos anteriores aqui, de 13 até 35, que ele cria naquele que o curou. Ele só não sabia que aquele que o curou era o Filho de Deus. Só soube disso quando Jesus o questionou. Mas ele nem pensou duas vezes. Eu creio que ele é o Filho de Deus. E o adorou. Está lá no verso 38. Creio, Senhor, e o adorou. Adore ao Senhor com tudo que é. E glorifique a Ele na sua vida, de forma contínua, na prática da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te glorificamos pela tua graça que tem sido derramado, Deus, e nos alcançado. Em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo a ti, ó Deus, e por mim também. Que o Senhor venha nos mostrar, ó Pai, se esse diagnóstico se aplica em nós. Se nós temos sido ignorantes, se nós temos invertido valores, se nós temos sido ignorantes a respeito do teu conhecimento. E vem nos curar, ó Pai. Vem tirar essas escamas dos nossos olhos para que possamos ver a manifestação plena das obras do Senhor. Para que nós possamos ver o que o Senhor tem feito ao nosso redor e que o Senhor possa nos usar, ó Deus, para manifestar essa graça. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti, ó Deus, por aqueles que estão perto, por aqueles que até escutam, por aqueles que até estão ali de vez em quando perto do Senhor, mas que ainda não firmaram esse compromisso. Que o Teu Espírito Santo esteja convencendo, que o Teu Espírito Santo esteja encorajando, que não haja medo, que não haja dúvida, mas que haja compromisso firme, santo ao Senhor. Encoraje essas pessoas para ter essa coragem, ó Deus, de firmar este compromisso, para que não sejam mais simpatizantes, mas sejam discípulos do Senhor, com um compromisso sério de seguir a Cristo a toda circunstância, a qualquer custo. Em nome de Jesus, ó Pai,
Que nós possamos, ó Deus, continuamente estar refletindo, ó Pai, a respeito disso, para que nós não venhamos a cair neste erro. Aqueles que são crentes já há muito tempo, que não venham a cair neste erro, neste engodo de achar que já são santos, mas que nós possamos estar fazendo este diagnóstico constante, para que o Senhor quebrante o nosso coração e nós não venhamos a cair, ó Pai, no farisaísmo, na religiosidade, na superioridade, na arrogância, mas que nós sejamos humildes e quebrantados diante do Senhor todo o tempo. Abençoa nosso domingo, ó Deus, que nós tenhamos um domingo abençoado na Tua presença. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas. Quero dar alguns avisos rapidamente, mas antes de dar aviso, deixa eu ver aqui com quem eu não falei. A irmã Lourdes está nos assistindo. Bom dia, irmã Lourdes, junto com a vozinha, com a minha esposa, com os meninos, está tudo lá embaixo. Família Saraiva, irmã Eudes, Deus abençoe a irmã Eudes, a Rutinha, né? O Paulo, seu pai também, seu Raimundo, Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. A Rose está mandando um bom dia lá do Goiás, né? Minha irmã, Deus abençoe Rose, o Jabes, né? A Camila, Elias, saudade de vocês. Vanessa, o Carlos, as crianças. Fernando, Deus abençoe Andréia. Cauã, saudade de você, Cauã. Deus abençoe você, sua mãe, em nome de Jesus. Grazi também está assistindo, né? Deus abençoe Grazi, Deus abençoe sua família. E o para nós, Deus abençoe Isaac, que bom ter você aqui com a gente, que o Senhor possa te abençoar continuamente em nome de Jesus. Você que está me assistindo aí das salas de vídeo espalhadas por aí, né? Que de repente eu não consigo visualizar por aí. Deus abençoe em nome de Jesus, que seja muito bem-vindo, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por assistir, por compartilhar desse tempo precioso, que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus, derramar a sua graça sobre você. Hoje às 19 horas temos culto IBBN online no YouTube, tá certo? E amanhã também temos culto, porque nós estamos em época festiva, é aniversário de 38 anos da Igreja Batista Boas Novas, Esperança, a única salvação. Nosso convidado para estar acompanhando hoje às 19 horas e amanhã também às 19 horas, em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Que o seu domingo seja em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.